Bem-vindo ao Desfrutando da Vida. Obrigada por estar aqui conosco. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham e desfrutem da vida e tenham vida em abundância até chegar ao ponto de transbordar. Todas as coisas que nós dedicamos a te ensinar neste programa são para te ajudar a conhecer a Cristo, conhecê-lo mais intimamente e desfrutar da vida mais intensamente. Nós também queremos que você seja uma testemunha para as outras pessoas. Hoje vamos falar sobre a sua mente. O que tem passado pela sua mente ultimamente? Você tem pensado em coisas que têm ajudado você ou tem pensado em coisas que têm te atrapalhado? Podemos pensar em coisas que podem aumentar a nossa alegria ou em coisas que nos deixam realmente com raiva e chateados. Por favor, continue comigo ouvindo essa mensagem que foi ensinada em Columbus, Ohio. Estou chamando essa mensagem hoje de o que tem passado pela sua mente. Realmente, se pudéssemos fazer um inventário do que tem passado pela nossa mente, nós poderíamos rapidamente fazer uma conexão com o que está acontecendo na nossa vida e o que tem passado pela nossa mente. Eu fui à igreja por muitos anos e ninguém nunca me falou que os meus pensamentos estavam conectados com a minha vida. Eu não sabia que eu podia pensar os meus pensamentos ou escolher os meus pensamentos. Eu não tinha ideia que se eu estivesse com um pensamento que não era correto, eu não precisava continuar pensando naquilo. Eu acho que é uma vergonha quando nós sentamos na igreja por semanas e semanas e ninguém nos fala das coisas que podemos realmente praticar na nossa vida diária. É ótimo aprender sobre doutrina, nós todos precisamos ter as palavras doutrinárias, mas nós precisamos saber como viver. Nós nunca teremos o tipo de vida que Deus quer que tenhamos se não soubermos o que devemos fazer com os nossos pensamentos. Provérbios 4:23 diz: guarda o vosso coração com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Agora, alguns pontos que não podemos perder aqui. Guardar o seu coração é obrigação sua. Todo mundo diga: minha obrigação. Poderíamos ler assim: guarda as vossas mentes. Está falando dessa vida dentro de você, que você precisa ter cuidado com seus pensamentos, precisa ter cuidado com as suas atitudes. Pensamentos geram atitudes. Tenho certeza que você já ouviu a frase que a sua atitude determina a sua altitude. Em outras palavras, a sua atitude determina realmente o quão longe você pode ir na sua vida. Guarda o teu coração com toda a diligência. Quando você faz alguma coisa com diligência, significa que você faz a mesma coisa várias vezes. Eu posso parar por aqui e dizer que enquanto você viver, não importa o quanto você seja espiritual, enquanto você viver, em todos os dias da sua vida, o diabo, de alguma maneira, tamanho ou forma, vai tentar injetar pensamentos errados na sua mente. E você terá que escolher jogar fora esses pensamentos errados e pensar em alguma forma de beneficiá-lo. E o que vai beneficiar o reino? No começo, isso parece um trabalho quase impossível. Isso parece ser um problemão, porque deixamos as nossas mentes vagando por tantos anos que hoje nós temos tantos maus hábitos no nosso pensar que quando descobrimos pela primeira vez que precisamos mudar os nossos pensamentos, parece que literalmente quase tudo que você pensa é algo que você não devia estar pensando. Se você for como eu era no início, você ficará assim. Mas confia em mim, se você continuar aprendendo a palavra, continuar orando, continuar sendo diligente de pouco a pouco, dia após dia, isso vai ficar melhor e melhor e melhor. Mas isso não quer dizer que o diabo vai parar de te atacar, mas quer dizer que você estará melhor para manter a porta fechada para os pensamentos errados. Guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procede as fontes da vida. Agora, há uma vida que Jesus morreu para dar a cada um de nós. Uma vida específica que ele conquistou para nós ao morrer. Quando você se torna um cristão, você supõe que não pode manter toda a sua velha miséria e bagunça, só que agora com uma etiqueta cristã.
Então nós não temos uma bagunça normal, mas agora temos uma bagunça cristã. Ou então agora nós não temos uma miséria normal, mas nós temos uma miséria cristã. É claro que todos nós sabemos que haverá lutas, tribulações, mas eu amo a oração que o apóstolo Paulo fez. Meu propósito determinado é conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição que me levanta dos mortos enquanto ainda estou neste corpo. É claro que Paulo estava dizendo que, mesmo estando no mundo e que no mundo haverá sempre lutas e tribulações, mesmo que tenha pessoas que sejam difíceis de se conviver, acontecerão desapontamentos, perdas, tragédias, que através de Cristo e através do seu poder de ressurreição, nós podemos encontrar um lugar nele para viver aqui, mas viver acima da bagunça. Não estou te prometendo que você nunca terá problemas ao se tornar um cristão, mas estou te prometendo que você nunca jamais terá que resolver os seus problemas sozinho. Porque Deus prometeu que uma vez que você permite que Ele entre na sua vida, Ele nunca mais te deixará nem te abandonará. Ele estará com você nos montes e também nos vales, pelo fogo e pelas águas. Ele estará contigo. Nossas mentes são importantes. O modo que olhamos para os nossos problemas é muito importante. É por isso que nós devemos crer quando a Bíblia diz que o que Satanás intenta para o nosso mal, Deus intenta para o bem. Então, quando você passa por uma situação difícil e os seus pensamentos tiverem uma tendência ao negativismo e ao fatalismo, não há esperança, nada vai mudar. Se você conhece a palavra de Deus, então você pode abrir a sua boca e você pode dizer: o que Satanás intentar para o meu mal, Deus planejou para o meu bem. E isto pode estar ruim agora, pode parecer ruim agora, pode machucar agora, mas em algum lugar lá na frente isto cooperará para o meu bem. Se você começar a pensar dessa forma, você terá forças para passar por qualquer situação. A esperança perdida faz o coração afundar. Quando você não tem esperança, todas as coisas começam a afundar. Você pode reconhecer facilmente uma pessoa sem esperança porque toda a aparência dela fica para baixo. O rosto fica caído, os ombros ficam caídos, os braços ficam caídos. A conversa é para baixo, suas atitudes são para baixo. Mas Jesus disse: olhem para cima, porque a sua redenção está próxima. Tudo que tem a ver com ele está para cima e tudo que tem a ver com o diabo está para baixo. Amém? Nós precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus nos ensina, que se amarmos a Deus e nós continuarmos orando, que tudo vai cooperar para o nosso bem. Elas podem não ser boas, mas Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele pode pegar uma bagunça e transformar num milagre. Deus pode pegar uma tragédia e transformar num triunfo. Eu não estou aqui tentando ser pentecostal ou levantar a multidão, mas isso é um fato, porque aconteceu na minha vida, e eu sei que para alguns aqui, que estão andando com Deus há algum tempinho, compartilham do mesmo testemunho. Para aqueles que estão aqui, que são novos na caminhada com Deus, ou que não se decidiram ainda se querem andar com Deus, ou talvez você esteja caminhando com Deus, mas esteja passando por alguma luta agora, eu quero te lembrar que você precisa ter cuidado com o que você pensa e o que fala nos seus momentos de lutas e tribulações. A atitude que você tem no seu tempo de deserto determina quanto tempo você ficará lá. Querem ouvir isso novamente? A atitude que nós temos enquanto estamos no deserto determina quanto tempo ficaremos lá. Quando você reclama, você fica. Quando você louva, é levantado. Uma coisa que é muito triste, eu não vou começar a pregar sobre isso agora, mas alguns de vocês sabem quais são as respostas do seu coração. Nada? Posso te dizer uma coisa, um lugar vazio é um lugar. As pessoas têm uma mente passiva. E ter uma mente vazia e não pensar sobre nada pode ser um problema tão grande como pensar em algo errado, porque a mente vazia é a oficina do diabo e ele sempre está procurando algo para encher a sua mente.
Se você manter a sua mente ocupada pensando em coisas certas, o diabo não poderá encher a sua mente com as suas coisas erradas. Alô? É por isso que é tão importante ajudar as outras pessoas. É por isso que é tão importante que você esteja o tempo todo envolvido com alguma obra no reino de Deus. É importante que você tenha muito tempo para descansar, mas também é importante que você não tenha tempo bastante em suas mãos, a ponto de você ficar entediado e tudo que você faz é ficar sentado nos cantos ou deitado em algum lugar, pensando no que tem de errado com o mundo. Nós precisamos ficar ocupados ajudando uns aos outros. 2 Coríntios 10, por favor. Versos 4 e 5. Essa noite eu tenho que tentar lançar o fundamento sólido sobre a importância da mente, a importância dos seus pensamentos, porque eu não quero só presumir que todo mundo sabe disso. Teve uma época que eu também não sabia disso, e deve haver pessoas aqui que não sabem disso, e com certeza tem pessoas assistindo pela televisão em várias partes do mundo que nunca ouviram falar que os pensamentos estão conectados com o que está acontecendo em suas circunstâncias. Pois as armas da nossa guerra, verso 4 diz, estamos numa guerra. Você poderia dizer, eu estou numa guerra. Pois as armas da nossa guerra não são armas físicas de carne e sangue. E se elas não são armas físicas, se elas não são armas carnais, então devem ser armas espirituais. Uma arma natural pode ser vista e pode ser carregada, mas uma arma espiritual não pode ser vista. Você possui armas para usar contra o seu inimigo, mas elas não são visíveis. São poderosas da mesma forma, mas não podem ser vistas pelos olhos naturais. É por isso que muitas pessoas nunca entendem direito sobre a batalha espiritual. Elas são poderosas perante Deus para derrubar e destruir todas as fortalezas. O próximo versículo vai nos falar que esta fortaleza da qual estamos falando tem algo a ver com a mente. E que nós derrubamos argumentos, teorias, questionamentos. Por onde passa todas essas coisas? Pela sua mente. Você já teve um argumento consigo mesmo? Deus já te direcionou a fazer alguma coisa e você pensou numa maneira de sair fora? As pessoas têm tanta teoria sobre Deus que elas não conseguem acreditar nele. Então nós derrubamos argumentos, teorias, questionamentos e toda atitude orgulhosa que se levanta contra o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia. E nós levamos todo o pensamento cativo e todo o propósito cativo à obediência de Jesus Cristo. Para falar curto e abertamente, o que você precisa fazer é conhecer muito bem o que está escrito neste livro, muito bem. Isso poupará seu tempo. Se você quiser ser um cristão vitorioso, você terá que ler e também estudar. E você terá também que dedicar tempo, também investir tempo, educando a si mesmo. Alguém aqui gostaria de consultar com um médico que um dia fez uma oração e se tornou médico e começou a consultar as pessoas? Alguém gostaria de ir a um dentista assim? Não. Quando nós queremos obter a ajuda de alguém, nós procuramos os grandes profissionais, nós procuramos os mais capacitados, nós procuramos as pessoas experientes. Sabe de uma coisa? Você pode fazer a oração do pecador e se você realmente for sincero no seu coração, Jesus entrará no seu coração. E você será salvo por causa do sangue de Cristo, porque você creu em Jesus e entregou a sua vida a Ele. Mas você não aprenderá a andar em vitória enquanto estiver aqui nesta terra se não conhecer este livro. Você não andará em vitória enquanto estiver aqui se você não aprender o que está escrito neste livro e não só aprender, como também aplicar isso à sua vida. Você pode até vir às reuniões, você pode vir à igreja, você pode ouvir a palavra, e você pode ter tantas coisas escritas, e grifadas, e estreladas, e canetinhas de tantas cores na sua Bíblia, que você parece até um teólogo da igreja.
Mas isso ainda não quer dizer que você sabe alguma coisa. A única maneira de sabermos de alguma coisa é olhando para o que fazemos. Amém? Você precisa saber disso, e quando você começar a saber disso, então quando o pensamento passar pela sua cabeça que não estiver de acordo com isso, você saberá que é uma mentira. Saberá que é um engano. Você saberá que é Satanás tentando encontrar uma entrada na sua vida, e então você toma uma decisão. Eu não estou pensando isso. Você lança fora essas imaginações, essas teorias e questionamentos, e você traz cada pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. Bem, eu não sei como fazer isso. É por isso que estamos aqui hoje. Uma das coisas que eu tento ensinar as pessoas a fazer é, se você estiver pensando algo e você disser alguma coisa em voz alta, você interrompe esse pensamento. Então, se você ainda não chegou ao ponto em que você pode simplesmente parar de pensar em algo, então quando você estiver pensando a coisa errada, comece a dizer uma coisa certa, e isso vai interromper aquele pensamento. E poderá pensar outra coisa. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus e aprender como falar a palavra bem alto, bem alto. Quando o diabo disser para você que você estragou a sua vida bastante e demais, é o fim da linha para você. É quando você precisa conhecer Jeremias 29:11. Você precisa abrir a sua boca e dizer, a Bíblia diz que Deus tem pensamentos e planos bons para mim, que Ele tem um futuro planejado verdadeiramente para mim. Para mim. A Bíblia diz que eu posso deixar as coisas que para trás ficam e posso prosseguir para as coisas boas que estão na minha frente. Então, diabo, você é um mentiroso e, embora eu tenha cometido erros, eu tenho um futuro. Mas se você não souber disso, então você vai ficar... Antes de saber dessas coisas que eu estou te ensinando, eu acordava de manhã, eu nunca sabia quando ia ser, talvez todo dia, a cada 3 dias, a cada 4 dias. Eu não sabia. Eu me levantava pela manhã e esse pensamento vinha. Você está deprimida. Meu marido dizia, bom dia, como você está? Estou deprimida. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Oh, eu fiquei com tanta raiva quando eu descobri o quanto o diabo tinha roubado de mim só porque eu não sabia o que eu precisava saber. É ótimo quando você tem um pregador ou um ensinador falando, mas você precisa saber, você não pode ter as vitórias de Deus por osmose. Satanás procura realmente construir fortalezas na nossa mente. Ele é um mentiroso. Ele apenas mente ou distorce a verdade, se tornando uma mentira. E ele tenta enganar as pessoas, ele tenta fazê-las acreditar em coisas que não são verdadeiras. E isso que significa o engano, significa que você pensa que algo é verdadeiro, mas na verdade não é. Portanto, se você crê como verdade, se torna verdade para você. E mesmo que não seja realmente verdadeiro, isso se torna uma realidade porque é nisso que você acredita. Você não pode ir além dos seus pensamentos. Aonde vai a mente, o homem vai atrás. Os pensamentos vão adiante de você e preparam a sua vida. Se os seus pensamentos são negativos e ruins, você terá uma vida negativa. Se for sem esperança, será sem esperança. Se os seus pensamentos são de pobreza, você nunca terá nada. Se você acha que porque sua avó nunca teve nada, sua mãe nunca teve nada e seu pai nunca teve nada, então também você nunca terá nada, então o diabo enganou você, porque a sua vitória não está baseada nas gerações passadas. Você pode traçar uma linha para a sua geração em Jesus Cristo e você pode começar algo completamente novo. Então vamos. Nós temos armas com as quais podemos derrotar Satanás. Mas nós estamos lutando uma guerra espiritual. E as nossas armas são espirituais. Essa guerra não pode ser combatida do jeito normal. Não podemos ferir a Satanás, atirar nele, estrangulá-lo, amarrá-lo com uma corda ou colocá-lo numa prisão. Às vezes você não fica tão irado com o diabo que você pensa...
Vamos, você já sentiu assim? É algo assim. Você se sente tão frustrado porque você pensa, se eu soubesse o que fazer. E tudo que nós temos que fazer é ler a Bíblia. Às vezes nós pensamos, bem, glórias, eu vou lutar uma guerra espiritual agora. E nós ficamos tão machucados e entramos em um grupo e começamos a dizer, eu te repreendo. Vai embora agora. Sai agora, vai embora. Eu te repreendo até acabar todas as minhas forças. E mesmo assim, depois que acabava toda a minha força, que eu lutava até, eu ainda tinha todo aquele estrago na minha vida. E eu gritava pro diabo até quase perder a voz. E eu ainda tinha toda aquela bagunça na minha vida. Sim, podemos resistir o diabo e ele tem que fugir, mas você não pode citar só a metade do versículo. Tiago 4,7 primeiramente diz, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então vamos. Como Jesus fazia guerra espiritual? Eu amo Atos 10:38, eu penso sobre isso quase todas as manhãs. Veja como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou fazendo bem. Isso é batalha espiritual. Se você se levantar todos os dias da sua vida e tiver como objetivo ser uma bênção em todo lugar que você for, não importa o quão detonada a sua vida possa estar, o diabo vai literalmente ficar sem saber o que fazer com você. Os nossos pensamentos realmente fazem diferença. A minha vida foi mudada quando eu descobri isso. Eu me lembro quando eu não conseguia fazer nada com o que eu pensava. Isso foi uma revelação tremenda para mim saber que eu não tinha que pensar em qualquer coisa que passasse pela minha cabeça, eu podia escolher meus pensamentos. E que os meus pensamentos estavam conectados com as minhas ações, com as minhas emoções, e poderiam afetar toda a minha vida. Talvez essa seja uma verdade nova para você, talvez você já sabia, mas precisava ser relembrado. Deixa eu te falar de novo, os pensamentos são poderosos.